humildade, amor, derramando seu coração diante de Deus. Leia Salmos capítulo 62, versículo 8. Que sejam breves. Leia Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e sempre evitando as vãs repetições. Leia Mateus capítulo 6, versículo 7. Sendo feitas individualmente ou em secreto. Leia Mateus capítulo 6, versículo 6. Em público ou na sua comunidade. Leia Mateus capítulo 18, versículo 19. Sempre seguir o modelo de Jesus, glorificar a Deus, o crescimento do reino de Deus, para ser feita a sua vontade, o pão, necessidades básicas, perdão e proteção. Leia Mateus capítulo 6, versículos 5 e 15. Para se ter êxito na oração, devemos estar atentos aos requisitos que a Bíblia nos mostra. Orar de acordo com a vontade de Deus. Leia 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Ter a contrição. Leia 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Ter a sinceridade. Leia Jeremias capítulo 29, versículo 13. Ter a fé. Marcos capítulo 11 versículo 24. Ter justiça. Leia Tiago capítulo 5, versículo 16. Ter a obediência. Leia 1 João capítulo 3, versículo 22. Clamar em nome de Jesus. Leia João capítulo 16, versículo 24. Crendo em Jesus, guardando as suas palavras. Leia João capítulo 15, versículo 7. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus, será respondida a seu tempo e à sua maneira. Há algumas possibilidades para não termos respostas na oração. Às vezes, o tempo. Leia Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Pecados ocultos. Leia Salmos capítulo 66, versículo 18. Desprezo à palavra de Deus. Leia Provérbios capítulo 28, versículo 9. Inconstância. Leia Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Impedem de receber o que almejamos. Esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou outro problema não descrito, não teve seu pedido atendido. Leia 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 9. Desta forma, nós podemos não ver respostas em algumas orações, mesmo assim sabemos que a vontade de Deus é a melhor, sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades que surgirem em nossas vidas. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Leia 1 João capítulo 5, versículo 14. Veja exemplos de orações na Bíblia. Intercessão do Espírito Santo. Leia Romanos 8, 26 e 27. Oração do Senhor Pai Nosso. Leia Lucas capítulo 11, versículos 2 e 4. Abraão intercede por Sodoma. Leia Gênesis capítulo 18. Versículo 23. Moisés ora e águas amargas se tornam doces. Leia Êxodo capítulo 15, versículos 24 e 25. Gideão e o teste da lã. Leia Juízes capítulo 6, versículos 39 e 40. Ana estéril, mãe de filhos. Leia 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Samuel e a vitória contra o exército filisteu. Leia 1 Samuel capítulo 7, versículos 9 e 10. Salomão ora pedindo sabedoria. Leia 1 Reis capítulo 3, versículos 5 e 10. Salomão ora na dedicação do templo. Leia 1 Reis capítulo 8, versículo 22. Elias ora para que caia fogo dos céus. Leia 1 Reis capítulo 18, versículo 37 e 38. Ezequias na invasão de Senaqueribe. Leia 2 Reis capítulo 19, versículos 15 e 20. Oração de Jabes. Leia 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10. Rei Josafá ora e é salvo da morte. Leia 2 Crônicas capítulo 18, versículo 31. Davi quando lhe foi negado o privilégio de construir o templo. Leia 2 Samuel capítulo 7, versículo 18.
Esdras ora pela viagem, leia Esdras capítulo 8, versículo 23, e pelos pecados do povo, leia Esdras capítulo 9, versículo 6. Daniel faz confissão por si pelos cativos judeus, leia Daniel capítulo 9, versículos 4 e 19. Oração do profeta Abacuque, leia Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 19. Oração intercessora de Jesus, leia João capítulo 17, versículos 1 e 26. Oração de Paulo pelos Efésios, leia Efésios capítulo 3, versículos 14 e 21. Procure orar mais, seja sempre autêntico e sincero quando falar com Deus, em oração. Agindo assim, Ele responderá às suas orações. Tenha também sempre uma atitude de fé, humildade, dependência e gratidão a Deus, o Criador. Orem sempre uns pelos outros, e interceda pelos que sofrem, pelos órfãos, viúvas, pela igreja e pelos que precisam de salvação de suas almas. Agindo assim você verá melhores resultados de suas orações.